Fala traders! Muito bem-vindo a mais um estudo de mercado hoje aqui na Smart Money Club. Para quem não me conhece, me chamo Felipe Torino. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, tem muita gente chegando aí e é lógico que todo mundo precisa nos conhecer para poder a gente criar aquela empatia, né? Encurtar o caminho ali e tal, se tornar mais próximo. Então, a gente se apresenta sempre para vocês poderem se acostumar com isso. Eu quero dar um recado rápido para vocês. Cara, nós estamos perto, galera, de 1.000 inscritos aqui no YouTube. Então, se você puder compartilhar esse vídeo com quem realmente tem interesse no nosso conteúdo, sinta-se à vontade, porque é muito importante essa tua colaboração, tá certo? Então, vamos embora para o vídeo, porque, meu irmão, estou muito motivado, muito animado, e hoje aconteceu um trade sensacional no Mini Índice que eu quero compartilhar com vocês. Inclusive, nossa aluna, alunos, né, pegaram esse trade, mas tem uma aluna que está realmente já lapidando bastante, tá certo? Não vou falar o nome não, né? Mas tá bem, tá entendendo bastante ali o conteúdo e tá aprendendo também. Então vamos embora, né? Vamos para análise. Cara, vamos lá, né? Deixa eu começar a falar aqui com vocês sobre o IBOV, né? A nossa nave mãe para poder operar ali no mini índice, enfim. O que eu quero que vocês entendam? Antes de mais nada, galera, ativa as notificações que o nosso vídeo, embora esteja chegando bastante inscritos, não tem acionado aí para algumas pessoas e algumas pessoas têm entrado em contato falando que não está recebendo as notificações. Então, o que é que você faz? Clica aí no sininho para você poder receber essa notificação. Beleza? Bem, gente, olha só que interessante. Eu falei para vocês, repeti, o mercado hoje, ele abre aqui, ó, nesse ponto, captura ali, faz aquele buy side liquidity exatamente nesse ponto aqui que eu tinha marcado. Inclusive, este order block aqui, ó, dessa estrutura, tá bom? E eu falei para vocês que era um movimento, isso aqui é muito forte, beleza? No nacional, que nós estamos aqui já há muito tempo, esse movimento, esse ponto aqui, esse order block, essa região de oferta, ele tem muito peso nessa estrutura. E foi o que aconteceu. Percebam que, meu irmão, não tem para onde. O mercado não fez outra coisa a não ser capturar essa liquidez, tá bom? Desse topo, ó, dessa estrutura mais interna ali, e jogou o preço para baixo, justamente nesse ponto de order block, né? Quebrou mais uma estrutura. Só que é o seguinte, eu vou falar para vocês uma coisa. Essa movimentação, embora nós tenhamos aqui um ponto bem interessante do que está rolando, nessa estrutura, você precisa analisar aqui de forma aprofundada, exatamente preste atenção nesse movimento. Por quê? Porque esse movimento de impulso, sinceramente, o que era melhor para ser feito aqui era não ter vindo tão descontado nessa região. E aí eu falo por quê, o propósito disso. Por quê? Nós temos uma movimentação aqui no IBOV bem clara, né, de um movimento de extremidade, de topos e fundos ascendentes. Ó. Um canal paralelo aqui nessa região. Vocês sabem que muito mesmo as pessoas aí, a sardinhada no varejo gosta de atuar nesses movimentos. Nós temos esse range que foi estabelecido de acordo com essa quebra de estrutura. A gente precisa ficar atento, por quê? Porque essa região é a região sensível do preço e pode, logicamente, ser perdido esse fundo para capturar aqui essa liquidez desse ponto, ó, tá bom? Que foi deixado aqui, ó, praticamente esse equal lows aqui nessa região. Só não é um equal low, de fato, que não está de forma equalizada, mas é uma liquidez que está dessa forma, que vem desse movimento, e nós temos aqui um imbalance para ser fechado. Então, o que é que a gente tem que entender, cara? Dentro dessa estrutura que nós temos, se a gente for olhar aqui em 4 horas, tá? A gente está vendo que o movimento ele quebrou essa estrutura, entendeu? Ele quebra essa estrutura, muda o caráter internamente, né? Cumpre com seu papel na mitigação desse novo range. E aí você pensa, poxa, Felipe, mas vamos lá. Isso aqui pode ser um fake shock, isso aqui pode ser confirmado um choque, né? Por conta da movimentação. Cara, pode, porém, eu indico a vocês que vocês façam o seguinte: por conta da liquidez que existe nessa região, vocês tenham cautela na compra desse ponto. Por quê? Porque, notoriamente, ele pode querer vir buscar um order block mais abaixo, inclusive para fechar esse imbalance aqui que você está vendo, tá? E aí ele retornar a sua alta, já que ele está quebrando essa estrutura. Normal, isso pode acontecer, tá bom?
E, logicamente, você não pode entender que vai se reverter o movimento e tudo aqui está por água abaixo, né, digamos assim. Você tem que entender a estrutura. O gráfico, o momento ali, o que você está fazendo é que vai te dar o norte para você poder, de fato, acionar um gatilho do trade. Então, você tem que juntar a racionalidade. É por isso que muitos aí, que eu vejo no mercado, falam do Smart Money usando order blocks como suporte e resistência. E não é bem isso que tem que acontecer, né? Aliás, bem isso não pode acontecer. Então, você tem que entender quais são os pontos mais líquidos que existem, onde de fato o dinheiro se encontra, onde a sardinhada está posicionada ali de forma ativa ou passiva, e aguardar uma movimentação de captura para você entrar a favor do novo movimento. E aí você tem que entender isso. Amanhã é um dia decisivo, por quê? Porque a gente precisa aguardar ou o rompimento desse fundo ou uma resposta aqui no time frame menor, que eu vou falar isso com mais detalhes no mini índice. Entendeu? O movimento já está vindo, já recua nessa estrutura, tá bom? A gente tem regiões importantes na mudança desse movimento. A gente tem muita movimentação aqui, ó, desse range todo para poder capturar, tá bom? Embora ele faz ali uma movimentação nítida que nós temos, ó, desse movimento aqui, ó, tá bom? A liquidez que veio buscar tá muito na cara que de fato isso aqui é um fake shock, que eu já falo várias vezes aqui, inclusive é um conteúdo que, cara, você tem que ficar atento, tá? Você tem que ficar atento. É um conteúdo que eu passo aqui porque, cara, é diferente. Então, você sabe. Se você tá aqui é porque é diferente. E faz total sentido, né? Ultimamente a gente tem falado com algumas pessoas e essas pessoas falaram, né? Alguns pretendentes aí na nossa mentoria individual que o conteúdo era diferente e tal. Isso aí é muito bom, cara. Vai fazer você entender. Mas voltando aqui para o gráfico, nós temos que aguardar essa movimentação. Beleza? É uma movimentação que, logicamente, era muito melhor, muito mais viável e plausível que, de fato, houvesse um movimento de impulso mais agressivo para capturar essa liquidez toda e aí o mercado ir embora. Mas ele para aí nessa região de base, não tem problema nenhum, mas agora a gente tem que aguardar essa movimentação. Então, fiquem atentos nisso que eu falei para vocês não serem estopados aí gratuitamente. No dólar, daqui a pouco eu falo do trade que rolou no mini índice. No dólar, eu quero trazer para vocês o seguinte movimento. O dólar hoje ele não dá uma resposta tão, digamos assim, ó, tá parando inclusive, tá bem próximo àquela região aqui, ó, essa região de order block. Se for colocar não vou botar numa hora aqui para vocês verem. É justamente esse movimento aqui, ó, dessa estrutura desse order block, fechando esse gap aqui, ó. Só que tem liquidez lá em cima. Então ele pode sim, logicamente, vir a fazer isso, tá? Nessa estrutura, capturar esse buy side, tá? Dar uma resposta nesse movimento, buscar mais um ponto aqui para cima, para baixo, né? Abastecer e jogar o preço para cima para poder perder essa estrutura. Ele fazendo isso, de acordo com a correlação negativa que tem com o mini índice derrete, né? Entendeu? E aí você tem que ficar atento para poder correlacionar isso. O dólar não tem muita coisa a ser feita. Se ele está no movimento, nitidamente que a gente vê isso aqui, ó, como um movimento de impulso, tá? E logicamente, após o movimento de impulso, o que é que nós temos? Se você for prestar atenção, ele captura esse fundo e automaticamente isso aqui, ó, tá na cara que isso aqui é um movimento de... Deixa eu tirar isso aqui, né, para não atrapalhar nossa leitura. Tá muito na cara que isso é um movimento de mudança de caráter, já que ele não teve força o suficiente para capturar e jogar o preço para baixo, tá? A gente tem uma movimentação de captura aqui nesse fundo, ó, abasteceu, capturou esse movimento para quê? Para jogar o preço lá para cima, entendeu? Então, a partir desse momento, a gente tem uma estrutura, numa hora a gente não vê isso, né? No 15 minutos a gente tem um fechamento lá, ó, fecha abaixo e automaticamente a gente tem esse topo aqui como um topo de referência de uma mudança de característica aqui dessa movimentação. Então, a gente, olhando por esse lado, os swing points, eles se convergem desse ponto, nessa leitura. Entendeu? Vou tirar esse range aqui. E aí você tem que entender essa postura do dólar. Automaticamente, você entende que isso aqui é um movimento de impulso, não um movimento que venha mitigar. Mitigação a gente tem aqui, ó. Mitigou, impulsionou aqui, não teve força suficiente para
jogar o preço para baixo da segmento da tendência, como a gente tinha falado, como eu tinha falado. E aí ele retorna e quebra a estrutura da movimentação de queda e agora revertendo para essa movimentação de alta. Porém, é como eu falei, isso aqui tudo é um range. Então, estabelecendo o topo, a partir do momento que ele vir a capturar esse equal high aqui, ó, tá? A gente tem uma movimentação, a gente consegue estabelecer um novo range. Inclusive, dentro desse range, existem outros ranges também que você tem que prestar bastante atenção. Porque se ele vir a capturar, se ele abrir com um gap de baixa, ele continua para subir, né? Ele vai abastecer lá embaixo, posicionar, lamber toda essa liquidez da sardinhada que tem do varejo aí nesses fundos, e aí automaticamente vai jogar o preço na continuidade do movimento de alta para poder continuar essa movimentação e romper aqueles topos. Então, assim, você tem que raciocinar, você tem que entender, pegar aqui, traçar um range, falar que isso aqui é um order block, falar que isso aqui é um order block, e aqui também é uma região de order block, pô, você já deve estar cansado de ver isso aí, muita gente faz. Mas passar o raciocínio para entender o que é que você está fazendo, cara, é essa a importância que você tem que dar no conteúdo que vem totalmente cauteloso, né? E com base em todo conhecimento técnico e racional. Entendeu? Talvez ele nem volte aqui, cara, agora. Entendeu? Mas e aí? Vai para onde, né? Tá aí a grande questão. Então, outra coisa, galera. Não entendo o conteúdo, não tô entendendo. Cara, entra na escola, velho. Entra na escola. E outra coisa, novidade para vocês. Prestem atenção. Vamos bater 1000 inscritos e vamos preparar uma surpresa para vocês. Acreditem, viu? Não é fuleiragem não, que a gente não gosta disso não. É coisa boa mesmo. Surpresa para vocês. Entendeu? A gente vai abrir, a gente vai entrar mesmo para peitar aí os caras que estão dizendo que é grande aí no mercado, né? Então, vamos embora. Então, preste bastante atenção. Espero estabelecer um novo topo. É isso que a gente aguarda para amanhã, né? Para o dólar. O que acontece aqui no mini índice? Olha o mini índice. Hoje aconteceu um trade fenomenal no mini índice. Hoje aconteceu um trade no mini índice do seguinte. Presta bastante atenção nessa movimentação. Acho que eu marquei aqui, ó. Pronto, foi já exatamente aqui. A partir desse movimento de uma quebra de estrutura desse ponto, ó, que quebra a estrutura, ele estabelece um novo range, ou seja, um swing point. Presta atenção, ó, dentro dessa movimentação que nós temos aqui, esse é o nosso swing point, tá? Então, esse aqui é o nosso range que foi estabelecido. Esse foi o movimento, ó, esse impulso todo. E a partir disso, meu irmão, a gente tem uma estrutura ao qual deixa um order block em cima de uma região de liquidez, ou seja, de uma indução. Meu irmão, isso aqui é checkmate. Eu não sei para vocês aí, tá? Mas isso aqui é checkmate, foi um trader que acionou, estava muito bem posicionado aqui, ó. E aí, o alvo lá na base, olha que top, que lindo. Foram mais de 1000 pontos só nesse trade. Um trade aí de 6,77 para 1, entendeu? Um trade lá, cara, refinado na pinça. Pinçazinha. Aquela pinçazinha de pegar, entendeu? E aí, foi um trade muito top. Alunos pegaram esse trade, cara, fico feliz demais com isso. Todos crescendo de forma gradativa, entendeu? E intensa. Então, isso me deixa muito feliz. Parabéns a todos os alunos. E outra coisa, galera. Estamos com 2 vagas abertas para mentoria individual. Vá no link que está abaixo dessa descrição. Preencha um formulário que você vai para uma seleção para ver se realmente a gente realmente quer se comprometer contigo. Beleza? E aí, lógico, você vai ter um preço a se pagar, né? A mentoria e tal, e aí você vai ser selecionado, a gente vai fazer um call com você para poder passar todas as instruções e aí a gente vai passar o preço, logicamente, entregar primeiramente o valor, né? E aí você vai saber sobre o preço. Entendeu? Então, muito importante aí essa informação para vocês poderem fazer a mentoria individual para poder ser acompanhado ali de perto. O que é que a gente tem aqui, tá? O que é que a gente tem aqui nessa próxima movimentação? O que é que nós temos para amanhã? Belo de um trader, né, cara? Maestral, meu irmão. Sim. Esses traders de continuidade são top por quê? Porque quando ele impulsiona, que ele mitigou, ele impulsiona de novo. Então, esse movimento de impulso, esse aqui, ó, os posteriores, são muito rápidos. E isso é muito top, porque você fica ali, ó, você nem passa calor, cara. E você conduz o trade, é muito simples. Por exemplo, pegou o trade aqui, ó, olha só que massa a condiçãozinha de trade. Olha que top.
Pegou o trade aqui nesse ponto, fez um movimento de fundo, topo, quebrou outra estrutura no tempo gráfico menor, conduz o trade para cá. Fez fundo, fez topo, rompeu, conduz o trade para cá. Então, ele vai se pagando automaticamente, cara. Muito top, né? Então, é isso. O que é que nós temos agora? Swing point da subestrutura, novo range estabelecido e validado. Automaticamente, procura uma região abaixo que... Isso aqui, cara, olha que top. Essa região aqui, ó, tem muita grana, uma liquidez gigante. Então, fiquem atentos, porque isso aqui, ó, até então, o movimento não capturou ainda esse equal lows, tem liquidez aqui para poder buscar. Então, fica atento nessa movimentação. Mitigou para jogar a continuidade para baixo, tá certo? E até então, o que é que nós temos? Nós temos essa estrutura como um boss, uma quebra, um break of structure. Estou ficando melhor, viu, já no inglês. E nós temos aqui um change of character. Uma mudança de caráter através desse topo, caso ele retorne, tá? Porque a gente não sabe se de fato ele vai, né? Logicamente, tá? Mudar o caráter a partir daí ou continuar. Então, é o comportamento, é o momento. Então, viva o momento e entenda ali no time certo. Beleza? Então, pessoal, Deus abençoe a todos. Entrem na comunidade. Estou muito feliz. Eu amo todos vocês, meu irmão, porque vocês estão aqui na jornada com a gente. Deixa um comentário, tá? Se você está feliz com esses 1000 inscritos que a gente está alcançando, acredito que sim, tá? E quem não está feliz também, comenta também. Sua participação é especial também. Beleza? Então, beijo no coração de todos. Vamos embora, porque você faz parte disso também e a gente não vai deixar você de fora. Beleza? Tamo junto. Valeu. Fui!